O que é a memória, senão os nossos rastros e embaraços, os nossos laços, escombros e ruínas? Seria uma fotografia ou um relato? Fragmentos de um quebra-cabeça, como peças sobrepostas que constroem o mosaico humano da história. Pedra sob pedra, destroem a incredulidade dos que não conseguem ver o esplendor de outrora. Ruína que chora, permanecendo em pé. E se da memória não houvesse resquícios, não nos reconheceríamos, nem pertenceríamos ao emaranhado, que é o todo inventado por nós. Sem memórias não há história. O que aconteceu aqui não pode ser esquecido. Conheça a história dos 325 anos de São João Batista. Memórias entre os Ijuís. Para compreender a história do povoamento de São João Batista e de Entre Ijuís, as duas coisas estão interligadas, né? Não tem como fazer uma separação entre isto. Vamos olhar, por exemplo, a fundação de São João Batista. Todo mundo já soubemos que é uma formação a partir de São Miguel das Missões. No momento que esse povoado de São Miguel das Missões, a redução se tornou super populosa, né? E os padres e a sociedade organizada como tal já não tinha mais como sobreviver com tantos povos indígenas nesse local. Isso foi uma das iniciativas, porque na época o padre Sebe, junto com os indígenas, vão fundar uma nova redução, no caso São João Batista. Eu acho que uma questão fundamental perceber da questão da geografia, perceber os locais que os padres jesuítas vão sempre privilegiar. Regiões altas e regiões que tinham água. Aí nós vamos ver para a questão importante, quanto importante é a questão das águas, né? Nas sociedades humanas. Se tu olhar para as sociedades mais antigas, a gente vai perceber que elas têm se formado em torno de rios, porque por meio de sobrevivência. E não foi diferente, por exemplo, das civilizações mais recentes, que vão também procurar se formar em torno de próximas a rios. Algo que aconteceu, por exemplo, com a redução de São João Batista. Elas vão se localizar perto de um rio, do Lajado Moinho, por exemplo, né? Justamente para ter abastecimento de água. São João é a redução que eu sou mais apaixonado. Entre Ijuís tem a melhor história da América. Aqui se viveu o melhor do cristianismo. Aqui se viveu num estado de exportação, num estado industrial, num estado cultural, musical. A grandeza que existia aqui no sítio de São João Batista, todo o valor histórico que há na cidade de Entre Ijuís, e aprendi a entender mais que esse sentimento de nativismo, de saber que a nossa terra é aquilo que nos fornece o que nós somos hoje, né? Que nós somos o resultado da trajetória
de todo esse encontro de gerações que aconteceu dentro desse território. Quando eu fui lá a primeira vez, que eu lembro, que foi, eu acho que ali em 96, que daí eu fui me interessar e fui ler, sabe, alguma coisa. Eu fiquei apavorada com a importância da ruína, sabe. São João tem algumas especificidades. Nós estamos dentro de um templo que ele, de certa forma, ele destoa um pouco dos padrões de arquitetura dos demais templos da região. Aqui era uma igreja que tinha, por exemplo, vitrais na sua frente, a única que possuía vitrais, era muito mais colorida pelos mapas e pelos registros que nós temos. E também, para esse papel diferenciado que a gente pode dizer, muito vem do intelecto do fundador, do padre Antônio Sepp, e óbvio, nunca podemos esquecer do trabalho manual, que eram as pessoas que aqui viviam, né, os indígenas do povoado. Desde a fundição de ferro, né, a partir da pedra Itacuru, que nós temos várias minas aqui na região, a siderurgia de aço que o Antônio Sepp conseguiu trazer para cá, porque quem é o Antônio Sepp von Herschingen? Ele é um príncipe. O pai do Antônio Sepp é o rei de Kalten, que é um condado na Áustria, né? Naquele tempo não havia o país Áustria, o que havia era um conjunto de condados. E o condado do Antônio Sepp, o pai dele é o rei daquele condado. Então veja a importância de que é esse vivente, né? Sair lá da Europa, um príncipe que estudava nas melhores universidades do mundo daquele período, vem para cá e vem trazer toda aquela tecnologia que ele trouxe. Vamos falar agora do Antônio Sepp músico, né? A orquestra de Sepp e o seu coral tinham mais de 1000 índios. Imagina isso, um coral e uma orquestra com 1000 cristãos. Imagina, isso é uma coisa impensável para os dias de hoje, né? Toda a produção de instrumentos musicais que eram nas oficinas de São João Batista, né? Todo o processo de produção e de exportação para a Europa e para o mundo inteiro daqueles instrumentos musicais, a produção, por exemplo, de couro, né? A partir das estâncias ganadeiras. E isso tudo, nós nos dias de hoje temos grandes dificuldades de pensar sobre isso. Por quê? Nós continuamos pensando numa história de pedras. E não, esse lugar eram lugares vivos, eram lugares extraordinários, com uma economia exportativa imensa, com um PIB 5 vezes maior do que Buenos Aires. Imagina isso, eram as maiores cidades da América daquele período. O patrimônio principal dessa região e de todas as outras é as pessoas, é a gente. E se a gente não sabe como que a gente virou o que nós somos hoje, fica mais difícil de se sentir completo, de se sentir mais humano e responsável pela passagem dessas informações adiante. Hoje a gente está aqui num certo silêncio, só com o barulho realmente da natureza, mas eu gosto de imaginar isso aqui como se fosse há 300 anos atrás e sentir as coisas, as memórias daquele tempo, se eu posso dizer assim. Porque a memória ela é formada por vários sentimentos. São os cheiros, o tato, o som. E obviamente que aqui do nosso lado, ali na praça, teria cheio de crianças jogando bola. Estariam as ferramentas fazendo barulho nesse momento, os professores ensinando, os mestres se comunicando com os alunos. A gente teria o cheiro do pão assando nos fornos, a gente teria o movimento dos animais também, tanto nativos quanto trazidos posteriormente. A gente teria os artífices do couro fazendo todo o material necessário, que hoje a gente trabalha com plástico muito, mas há 300 anos não existia plástico, então tudo era a partir do processo animal, principalmente com couro. E isso me traz sensações que eu não vivi, mas que eu tenho certeza que estão representadas nesse lugar. Muitas pessoas chegam em São João e sentem, assim como em São Miguel, em São Luís, em São Lourenço, mas sentem a presença desse ambiente, mesmo sem saber o que estão sentindo. Aqui dentro, cada pedra que está aqui, ela carrega consigo um valor gigante de relembrar. Ela é um marco, mas é um marco de um processo de catequização católica, mas um processo também de cultural de assimilação da cultura indígena junto
com a cultura europeia que deu nisso que a gente chama de missões. Essa história é o nosso ouro, é o melhor que nós temos. Eu repito isso, São João Batista é a mais apaixonante de todas as reduções. O que nós não sabemos sobre a nossa história? E se essas paredes de pedra pudessem falar, o que elas diriam? Os resquícios de suas estruturas são verdadeiras testemunhas de um passado que ainda vive através de seus moradores. Paredes que contam histórias, memórias que guardam a nossa identidade. As paisagens, os lugares, as pessoas. Histórias que percorrem gerações. Heranças invisíveis do tempo. Algumas assustam, outras acalentam. A ruína é uma dádiva. A ruína é o caminho que leva à transformação. Olhem para estas pedras e sintam que ainda tem algo a dizer. E lá no fundo do coração de cada um, tentem entender a minha dor, o meu amor e a minha saudade de tão extraordinário tempo de paz, de um povo de paz, de luz. Tudo hoje depositado nas mãos da história. Eu deixo vocês com o que restou da mais bela igreja dos 7 povos das missões. O senhor conversou com pessoas antigas aí, não contavam histórias de lendas? Mas você vai te contar cada história dessas aí, tu enche teu livro. As histórias assim, de ouro. Ah, tu quer ouro, tu não é bobo, né? Bicho. Até falavam, mas o que eu sou da base do disque, né? Até aqui, a esquina gaúcha, até disse que tinha um casal morando aqui, e disse que acharam, aqui nessa esquina gaúcha, acharam uma panela de ouro, mas eu não sei aonde, né? Agora, se é real mesmo, eu não posso confirmar, é pelo disque, né? E uma vez a Vera sonhou que tinha um negócio lá no potreiro, onde acho que passou pela cabeça dela alguma coisa, de certo viu falar em ouro, né? E daí o finado meu pai disse, vamos lá então ver essa coisa lá, vamos lá cavocar. E daí foram as crianças e eu fui junto.
Aí as crianças já eram grandinhas, fizeram uma casinha assim de vassoura, né? Quebraram os pau lá, botaram vassoura e o finado do pai foi lá. Foi lá, deu umas enxadadas ali. Veio um redemoinho, saiu do nada ali um redemoinho e levantou aquela casinha das crianças, não sei para onde foi. E o pessoal ó para casa. Nunca mais foram procurar ouro. Esse eu me lembro bem, pois já tinha as crianças grandes. E o que era esse ouro? Eram moedas, eram joias? Que era libra, onça, libra esterlina, onça, não sei o que mais. E com o negócio da libra esterlina ser em ouro, o pagamento pelas vendas de charque, o couro, né? Era feito em libra. Esse pessoal enterrava alguns potes. Aqui morava uma senhora, ela viveu uns 110 mais anos. Como era o nome dela, que eu não consigo lembrar agora? Hortência? A Hortência. Morava logo ali do outro lado da lajeada. Ela nem sabia a idade dela. Não. Daí ela contou, filha, eu era empregado dos fazendeiros que moravam aqui. E daí ela contou que ela fazia tudo o que o fazendeiro mandava. Seguidamente o fazendeiro mandava ela com uma latinha de café, ela chamava. Ela não sabe o que tinha lá dentro, mas mandava enterrar por aqui nos campos. Ela achava que eram as moedas, o dinheiro dele, né? E normalmente, talvez seja lenda, talvez seja verdade, o que eu penso que seja um pouco de verdade, geralmente matava um negro escravo e enterrava no local e avisava os outros negros para eles não chegarem perto, porque ali tinha a assombração, coisas assim. E na verdade, às vezes, essa decomposição química que o corpo humano exala depois, sei lá, produz conforme a luz da lua, é visível, né? Então chamavam, olha, tá vendo? É assombrado aquela coisa lá. Então a maioria desses casos, né, tem esse fundo, talvez de verdade ou não, por causa dessa decomposição química. Levantava um fogo dali, ia lá no meu sogro, lá do outro lado do lajado. Ele levantava dali e descia lá bem no... E às vezes ele levantava de lá e vinha para ali. E ouro, isso aí tem muita gente que anda procurando, sabe? Eu nunca andei procurando, porque isso aí é só para se incomodar com ouro. Eu sei que diz que tem um caixão de ouro na volta do poço, que quem conseguir uma junta de boi branco pode arrancar de lá. É lenda, né? Isso é lendas, né? E a corrente está lá ainda, né? A corrente está numa pedra. Essa não é lenda, é história. Lenda é quando não sabe se é verdade, né? Tem uma corrente, tem um cadeado. Meu pai dizia que estava escrito em cima da pedra, no cadeado. Para tirar a corrente dessa pedra, precisa trazer uma junta de boi gêmeos. Essa é a história que o pai contava. E o pai dizia, nunca vai ter. Daí, eu vivenciei, aqui, ó, dos meus vizinhos ali do Saliro, nasceu uma vaca de o quê? 2 terneirinhos gêmeos. Daí eu disse, vamos levar, vamos criar, vamos levar, vamos botar lá. Não se importar, não acreditar, só disse que não é verdade. E é jesuítico, né?
quartel veio ali, eu acho, não sei quem veio para abrir, para tirar, não tiraram. Não puderam abrir, arredar a pedra. Mas só se está escrito, eu não sei, eu sei da história, mas eu nunca fui lá olhar o que eu queria era constatar se está escrito mesmo. É na Barra do Juizinho e o Gigrande. E aí lá tinha uma corrente. Falavam que diz que tinha, né? Que diz que era engatada num caixão bem grande. Mas para tirar de lá era só com uma junta de boi gêmeo. Agora não me lembro o pelo, que pelo era, que tinha que ser. O que o senhor acha que significa ser missioneiro? É como é que se diz? É um apelido, um nome. Assim como ser gaúcho, né? Então é como é que se diz? Como é que podemos falar? É um nome que a gente se criou e nasceu, vamos dizer, no município de hoje, Entre Juízes, mas no lugar da Esquina Missões. Como tem lá Carajazinho, Esquina Gaúcha, Caraguataí, e assim vai indo, Serra de Baixo, né? E aqui então Esquina Missões, comunidade missioneira. Também essa palavra missões tem a ver muito com os jesuítas. A história jesuítica de 300 e tantos anos, né, em São Miguel, né? Muitas vezes a gente fala muito em missões, fala muito em patrimônio, fala muito em ruínas, fala muito em sítios arqueológicos e fala muito pouco em povos indígenas. E eu tenho um dever ético, por exemplo, enquanto professor de história, enquanto historiador, dizer que as missões não existiriam sem os índios. Né? Certamente não. Ser missioneiro também, obviamente, é viver esse processo todo telúrico de amor à terra, de amor ao rio, de amor às pessoas. Ser missioneiro, eu acho que é isso, é dar importância ao outro, é trabalhar o melhor possível para que as pessoas se sintam nesse mundo, agora cristão, antes, obviamente, que do pajeísmo, né, do Nenderu Tupã, mas que não morreu, né? Não morreu, ele é muito vivo. E esta gente que gosta de gente, acima de tudo, me parece que é o jeito de ser missioneiro. E nós formamos uma espécie de elo, o último elo que tem que contar essas coisas. Porque se nós não contarmos isso, vai romper essa corrente e nós vamos achar que o mundo missioneiro é um mundo de gente branca. E não é. O mundo missioneiro é um mundo de gente pelo duro. Mesmo os italianos e os alemães e poloneses que vieram para cá, eles apeluduraram, né? Ficaram também pelo duro aqui. Então é muito interessante de como a nossa gente também se tornou missioneira, assim no cerne, na essência. Quem é essa gente missioneira? É isso. É um mundo formado de peluduros e apeludurados. Eu sou nativa. Até muitas vezes eu digo para meus filhos que eu sou guarani. Amo, adoro a natureza, cultuo a tradição do Rio Grande do Sul. Sou feliz, digo que nós estamos num céu aberto porque pertencemos à terra missioneira. A nossa terra aqui é uma terra bendita, terra vermelha, terra firme, rios de águas cristalinas. As matas ainda, nós temos matas naturais. Então isso aqui, eu acho que quando eles aqui às vezes lamentam por alguma coisa, gente, nós estamos num céu aberto. Nós moramos nas missões, nós somos missioneiros e vamos bater o garrão no chão. Dele que dele. Tiaraju lutou, esta terra tem dono e enquanto eu existir, eu confirmo o que ele disse. Esta terra tem dono.
nossa história muda um pouco de rumo. Passados mais de 100 anos desde sua fundação, o território mudou as suas configurações. Da Vila do Passo ao município de Entre Juiz. Seja bem-vindo ao Portal das Missões, terra que renasceu às margens do rio Ijuí, entre os rios das águas divinas, que um dia cruzou o índio e o jesuíta. O brilho da água que reluz as travessias, a correnteza que guia o caminho da fé. Somos levados a outro tempo, em que navegam no horizonte as crenças. As pontes conectam e as histórias se cruzam nas entrelinhas. Das forjas de São João, o ferro moldou a sina, e a têmpera de aço ressuscitou a vida desta saga missioneira. Outro capítulo se inicia. Missão não tem fronteira. Qual é a missão de Entre Juiz frente ao seu maior patrimônio histórico-cultural? Um patrimônio de todos nós. Missão é alma. Missão é pertencimento. Sabe por que é Entre Juiz? Do nome, a origem? A cidade está localizada onde? No centro aqui, entre o rio Ijuí Grande e o Ijuizinho. E como é que era a cidade quando o senhor chegou? Ah, guri, se eu vou te contar como é que era a cidade, os moradores dava para contar, mas eu não contei. Aquilo ali era de um deserto. Era só na rua principal que tinha casa. Por lado não tinha. Eu ajudei, nós ajudemos a construir a igreja, a construir o ginásio, a construir o grupo escolar e ao CTG. Nossa, o que a gente ajudou a construir as coisas aqui. Que coisa mais linda, que coisa mais boa a gente poder ter saúde e poder construir, fazer as coisas. Antes era uma igreja pequena, depois a gente fez uma maior, depois a gente fez uma maior ainda. A comunidade ajudava a fazer. Eu me lembro que o colégio era de madeira, na frente assim tinha um jardim bem grande que as professoras faziam, as crianças faziam, né? E 2 salas de aula. Daí dia para fazer exame, todas numa sala só. Até o nome do colégio foi dado porque foi o cara que construiu, o engenheiro da ponte. Projetou. Mas foi bem mais tarde. Antes era Grupo Escolar de Entre Juiz. E depois que passou para Grupo Escolar Dr. Carlos Cruz. Dr. Carlos Cruz era o engenheiro, né? Aí algumas pessoas vêm para cá certamente com esse intuito já de fazer comércio. Porque você vai abrir uma loja de comércio ou qualquer espaço de comércio sem ter um consumidor. Então havia já um grupo de consumidores, de carroceiros, turupeiros que passavam nessa região aqui. Então tinha, na verdade, uns bolichão, um moinho, uma escola estadual. E com isso começou a colonização daqui. E aí começou a vir mais gente morar e comprar terreno, porque tinha só toco.
E aí havia uma espécie de destocamento e já começaram a plantar alfafa, na verdade. Porque justamente era cavalaria aqui em Santo Ângelo, né? E outra que tinha muitas leitarias em Rosa de Santo Ângelo. Tambos de leite que diziam, né? Uma das coisas que o Entre Juízes sempre concentrou muito o produtor de alfafa, então aqui o Ugere foi um dos que no passado lidaram com bastante alfafa, levavam para a fronteira, para as cavalarias militares. Os fazendeiros compravam uma carga dele, porque naquele tempo não tinha pastagem. Não é que hoje se faz pastagem, né? Naquele tempo não. Naquele tempo era grama, barba de bode lá, não sei o que era lá, né? Então eles compravam cargas de alfafa. Naquele tempo carregava o gado era de tropa, não era de hoje. Hoje carrega de caminhão, né? Naquele tempo vinha a tropa. A parada era aqui no Firachandico, tinha a mangueira. Ali era uma pousada. E por lá que vinha de São Luís, passava no Val do Camilho, que era um val que tinha no Juizinho. E passava aí duas tropas uma atrás da outra, sabe? Que aqui tem o caminho das tropas, sai de São Nicolau, vem a São Luís Gonzaga, São Lourenço, São Miguel, cruza aqui no Carajá e vai a Tupaceretã e Júlio de Castilho. Não cruza nem um rio, tu sabia dessa? E Entre Juízes ficava nessa passagem? Sim, nessa passagem, as tropas passavam ali, né? Ali em Santo Ângelo tinha a Rua das Tropas, a rua certa de cruzar as tropas, né? Hoje é tudo cidade ali, mas era ali na Vila Branca, eu me lembro que entrava ali e atravessava a cidade ali, antes da Getúlio. Ali era a Rua das Tropas nas épocas, que não podia cruzar no centro, né? Porque naquele tempo tinha gado bravo. Era bravo porque naquele tempo já passava alguma tropa de gado, né? Os fazendeiros vendiam para Santo Ângelo, né? Botar aquele gado em cima daquela ponte não era fácil, né? A construção da nova ponte, aí tinha a barca, que o pessoal atravessava via uma ponte de tonéis, uma ponte flutuante abaixo da barca. A ponte era uma ponte de madeira e ela estava com o aumento do transporte de caminhões, porque ela foi feita, eu acho que só para carroça, para, enfim, baixo peso. Aí com o aumento ela começou a ceder e aí tiveram que fazer uma nova ponte. O que aconteceu com a ponte de madeira? Chegou a cair? Não, eles desmancharam para fazer a outra. Daí veio a ponte flutuante. A ponte flutuante a gente estava construindo a ponte de cimento, a ponte flutuante para carro pequeno passar. E gente, carroça e coisa passava na ponte flutuante, era com tonela, davam. Eu era guri, ficava em cima da guarda, quando ela passava um carro, ela ia para o fundo, quando levantava, pulava, eu aproveitava e dava um bico. Quando fizeram essa ponte aqui do Juiz Grande, não é? Nós fornecíamos o quartel lá. Então, quando fizeram essa aqui, né? O pessoal dava uma risada que por lá de cima ali botaram uma pontezinha flutuante, né? Era um tonel de 200 litros aqui e outro daqui, né? Então tu entrava naquela pontezinha de carroça, coisa que tu ia assim, ó, atravessar o rio, né? Durante o tempo que foi feita a melhoria na ponte, ela ficou muito tempo sem transitar lá em cima. Então eles fizeram uma ponte, eles botaram 2 montes de terra para sustentação com cabos, muito grande, um monte de pedra, em 2 lugares, e ali a ponte flutuante ela segura ali. Quando dava uma enchente, eles largavam um lado dela, aí ela rinconava. E essa ponte era de tunel, era
túneis, um ligado no outro, e era desse jeito. A gente cruzava nela às vezes. Sim, a gente fala muito em economia, né? Mas a gente tem que ver a questão da ponte sobre o sentido de integração cultural das populações, né? A questão do turismo, por exemplo, na nossa região, né? Então, ela é a extensão do significado de uma ponte é muito enorme, né? Assim como eu dizia antes, por exemplo, a extensão da formação de um povo, o que motiva uma população a se formar em torno de um rio, é uma questão fundamental de compreender. O momento, aquele momento que eles viveram, a subsistência das famílias era a agricultura. E outra coisa que, assim, hoje parece engraçado, mas toda a família precisava de mão de obra, que seria os filhos, as filhas. Então toda essa gente precisava de ferramentas para trabalhar. E ferraria era uma das coisas que mais fornecia ferramenta. E o meu avô foi passando para pessoas o que ele sabia, foi ensinando outras, né? Inclusive o meu pai, e de acordo com eles, houve uma época que Entre Juiz tinha 14 ferrarias. Porque o colono começava com carroça para transportar o produto até Santo Ângelo ou Entre Juiz para fazer a troca por dinheiro ou por produtos alimentícios, ou vestimentos, o calçado, né? Logo depois, quando ele começava a sobrar um dinheirinho, então eles faziam chamavam de aranha, né? É um veículo geralmente para 2 ou 3 pessoas, para passeio. E também para passeio tinha a jardineira, que era muito usado para toda a família daí junto e ir passear. Então aí um dos motivos assim de ter tanta ferraria, além de arado, foice, enxada, todos os produtos que você imaginar para atividade agrícola tinha de passar por ferraria, né? Então, de ferreiro aqui, da minha época, só tem eu. Graças a Deus, hein? Faz 56 anos que eu tô aqui. Eu tô aqui soldando, cortando e fazendo e acontecendo. Mas hoje em dia, como é que é trabalhar como ferreiro? Se fosse trabalhar... Hoje não tem mais. Mais difícil hoje, né? Porque não tem madeira para trabalhar, não tem mais... Então, além do ferro, outra matéria-prima fundamental para o seu trabalho é a madeira. Era madeira, sem madeira tu não fazia nada, não faz até hoje, não tem o galo que faça, não tem. Madeira de lei ainda. É um Chico, cabriúva, que fazia as rodas, raio de Guajuvira. E agora não tem nada mais, bom, é o progresso, né? Isso eu lembro. Aqui em Entre Juiz tinham muitas serrarias? Tinha bastante serraria, tinha umas 7 serrarias aqui. Como é que era esse trabalho? O senhor pode descrever assim? Nós pegava um serrote, 2 machados e um caminhão e ia para o mato tirar uma carga de madeira. E tinha que vir bem carregado ainda, porque se não viesse bem carregado, vai dar prejuízo, lá de São João Mirim, coisa com um pingo de madeira em cima. Então a gente trabalhava até 10, 11 horas da noite, depois ainda tinha que carregar. E o que tinha aqui na cidade? Como é que era a cidade? Olha, aqui nós tínhamos uma das coisas, e poucas coisas, seria esse clube ali que saía bastante movimento, e no interior também, muitos salões de baile, coisa. Era um clube social que tinha ali. A gente tinha baile, tinha reunião, Mas era onde a gente se encontrava, porque não tinha mais nada aqui que pudesse fazer. A vida era
A diversão. Era isso aí. E daí vinha os músicos tocar. É, tinha de fora o pessoal que tocava, né? E vinha. Tu sabe ali onde é que era o Mário Ribas ali, né? Quando nós tínhamos nosso conjuntinho, quanto baile toquemos ali, né? E depois botaram um salão bem grande em frente, não é? A gente estava falando antes da sua banda, tinham outras bandas? Tinha, aqui tinha os irmãos Miller, é o que tinha por aqui. E depois uma que foi muito famosa foi os Marques aqui, o Adolai Marques, né? Este homem e o irmão dele cantavam muito bem. Peguei na mão da gaúcha, nunca vi mais delicada. Puxei ela pro meu lado, que chegou toda corada. Olhei em seus olhos pretos, naquelas faces rosadas. Hoje leva o meu cavalo, ele não te custa nada. Eu me criei ali no Jardim Sábado, lá na Vila Casaroto, ali, né? Eu morava lá e ele morava aqui. Ela foi dançar no CTG e eu tocando lá e ela dançando com os outros e piscando para mim lá em cima e eu piscando para ela lá no palco. Eu queria viver com meu velho até um dia que não dá mais, mas morar junto, quer dizer, viver um do lado do outro, cuidar um do outro. Isso é o certo. Eu queria assim viver os dois juntos, até que a gente não podia, porque a gente ajuda um outro. Ele coloca remedinho nos meus olhos todo dia. De noite ele tira minhas meias. Então né, a gente precisa um do outro. E é um carinho que a gente tem. E assim tem que ser a velhice. Mas um ajuda o outro. Eu ajudo ele quando precisa, lá embaixo, no chiqueiro, qualquer coisa, tá, vou lá. E ele me ajuda aqui, ele sabe fazer de tudo, sabe fazer pão, até cuca ele sabe fazer de tudo. Não me apertem. Faz comida quando precisa, se eu não tô boa, ele faz tudo. Tá louco de bom. A vida é muito bonita. A pessoa, para ser feliz, ela não precisa de muito. Não precisa de muito. A gente tendo amigos... Temos bastante amigos da vida, nós temos bastante, pá. Vocês se consideram felizes? Eu me considero muito feliz. E você? Eu também. Ao menos ele disse para mim que ele é feliz. Fazer a vida feliz. Tem que aproveitar enquanto está vivo. A gente que tem que fazer a vida feliz, os outros não vão fazer, né? Quer dizer, começa pela gente. E a felicidade da pessoa sai de dentro da casa. Esses tempos um amigo nosso perguntou assim, que alegria vocês têm de não ir na praia? Eu não preciso ir na praia, né, para ser feliz. A nossa felicidade é aqui, dentro da nossa casa. Não precisa ser bonita toda. A felicidade é a gente que tem que se fazer a vida feliz. Porque se eu fosse todo dia só dizer, resmungar um com o outro, aí é assim tornar infeliz. Então, a gente tem que sempre ser carinhosa e procurar se dar bem, né? Se doar um para o outro. Daí a gente é feliz. Eu me considero uma pessoa muito feliz. Eu também, Eu me considero abençoada por Deus também. Eu vou aqui, o que a gente trabalhou e como a gente se criou, né? Só na lavoura, só no pesado, né? Minha irmã disse esses tempos que os filhos delas me se queixam. Ah, porque a gente tem muito serviço. Meus filhos, de trabalhar ninguém morre, senão eu e a mãe nós não existíamos. Porque o que nós duas fazíamos era serrar lenha, era machado, era foice, era serrote, era enxada. Olha, isso era... Não tinha serviço que eu não tinha que fazer, né? O presente resgata
o passado e deixa uma mensagem para o futuro. Todos nós somos memórias. Somos a memória que deixamos no outro. E quem fica na memória de alguém não morre. Parabenizo o trabalho de vocês no sentido de a gente recuperar isso, recuperar a história, né? E recuperar a história e vivenciar a história. É reviver. Preservar, lembrar a história é coisa boa. E é coisa boa para a memória da pessoa também, né? Lembrar do passado, né? Parabenizar vocês pelo belo trabalho que estão fazendo aqui. Tu sabe, de início eu até não estava muito a fim de fazer, porque tem custo para o município, né? E depois eu vi o quanto vai ser bom para o nosso município. Parabenizar bem o trabalho de vocês. Mas o que eu diria é assim, ó, para as próximas gerações, que não queiram viver somente o futuro, que conheçam as suas origens, porque muitas coisas e muita criação do homem hoje tem a ver com a sua origem, tem a ver com seus antepassados. Então, que não esqueçam e que valorizem a origem delas, né? De onde vieram, porque a partir dali eu acho que elas saberão para onde querem ir, né? O que esperam do futuro. Mas é muito legal a gente lembrar esse passado. Agora, durante essa pandemia, eu e o Dari, nós sentava assim, às vezes de tarde, assim, umas 2, 3 horas, a gente lembrava do passado, das coisas que acontecia, do tempo de criança. Até a gente lembrou histórias que a gente nem tinha contado ainda um para o outro. E ali então que a gente lembrou muita história que a gente nem sabia mais que a gente lembrava. Porque refrescou a memória da gente. Ter persistência, né? Nunca desanimar na primeira. Focar uma coisa, botar o pé e tocar, né? Não adianta começar e pular de galho em galho, né? Tem que ter persistência, né? Dificuldades tem, sempre vai ter. Vai ter, né? Não. E uma das coisas assim que para mim sempre foi lema de vida, que Deus nunca vai te dar um fardo maior do que tu pode carregar. A gente já passou por muita dificuldade, problemas de saúde sérios. E a gente sempre conseguiu dar a volta por cima, né? E eu acho que, principalmente tu tendo fé em Deus, você supera, você consegue. Que isso aí tudo que fica gravado aí para os filhos, netos, e que aproveitam, que é o que a gente trabalha hoje pensando na família, né? Então, sabendo que um dia nós vamos ter que partir, e que os sucessores aí dão seguimento nas coisas e cuidam com carinho. A história a gente constrói em cima de exemplo, né? Em cima de ver os outros, conhecer e, como diz o Valdir, tomar gosto pelas coisas, né? Então, é uma mensagem que eu quero deixar, assim, que vale sempre a pena, né? Participar de comunidade, principalmente conhecer pessoas, eu acho assim, conversar com as pessoas, né? Nunca tirar uma conclusão ou fazer um preconceito do que tu não conhece de verdade, né? Porque nunca a gente sabe como é que é a vida do outro e como é que o outro tá passando, né? Então, é isso que eu acho muito importante, valorização das pessoas, né? E o bem-estar, o conhecer e também o trabalhar, né? Que eu acho que o trabalho é tudo, né? Bah, Entre Juízes, tem história aí. Meu Deus, que tem de história Entre Juízes.
Tá louco.